Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, doutor Lucas, médico amado, capítulo de número 8, versículo de número 40. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo 40. Nós vamos ler do 40 ao 42 e depois do 49 ao 56. Os irmãos, conforme forem encontrando, se coloquem de pé para fazermos a leitura da palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 49. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu, dizendo: olha aqui a palavra liberada. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago, a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esta tarde, pela oportunidade de te louvar e adorar. E agora nós estamos diante da tua palavra. Pedimos ao Senhor, fale conosco segundo o propósito que o Senhor tem para nós nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o santo nome de Jesus. Queridos, o tema da palavra de hoje é este: a palavra liberada. A palavra liberada, Gil. Nós vemos que na época de Jesus, o principal local de adoração em Israel era o templo construído em Jerusalém. Havia festas anuais em que todo Israel se congregava na cidade de Jerusalém para celebrar esta festa e para adorar o Senhor. Mas, fora estas datas específicas, cada cidade tinha o seu local de adoração, que era chamado de sinagoga. Quando eu estive em Israel, na cidade de Jerusalém, eu entrei em Xangai, em uma sinagoga, do lado do Muro das Lamentações. Quando nós chegamos no Muro das Lamentações, havia uma sinagoga ali do lado esquerdo, e eu fiquei meio ressabiado: será que pode entrar? Será que não pode entrar? Mas a curiosidade falou mais alto. E eu entrei naquela sinagoga e é impressionante a esfera de devoção, a esfera de adoração dos judeus dentro de uma sinagoga. Pois bem, aqui nós lemos sobre a história de Jairo. E Jairo, a Bíblia fala que ele era o príncipe da sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum, uma das principais cidades da Galileia. Ou traduzindo, ou seja, Jairo, ele era o pastor da igreja que havia na cidade de Cafarnaum. E o Senhor Jesus, quando começou o seu ministério, ele tinha o costume de ir nas sinagogas aos sábados,
fazer parte do culto ao Senhor, da leitura bíblica, e parte do ministério de Jesus se desenvolveu na cidade de Cafarnaum. Quando nós voltamos algumas páginas e olhamos em Lucas capítulo 4, nós vemos Jesus na sinagoga libertando um endemoniado, um homem que estava aprisionado pelas trevas. No capítulo 6 de Lucas, nós vemos Jesus dentro da sinagoga de Cafarnaum, curando um homem que tinha suas mãos atrofiadas. Tinha sua mão direita mirrada, atrofiada, e Jesus olha para aquele homem e cura. E ali os religiosos da época ficaram bravos com o Senhor Jesus por conta daquela cura. E Jesus disse para ele: eu não só te curo, mas também perdoo os seus pecados. E os religiosos ficaram contra Jesus. O pastor da igreja estava lá, Jairo estava lá. E Jairo, como tinha uma posição na sociedade, como era o príncipe da sinagoga, como fazia parte do sinédrio, quando o sinédrio era convocado em Jerusalém, Jairo, ele não quis promover o Senhor Jesus, mas ficou neutro na situação. Mas, queridos, quando Jairo saía do seu dia, da sua rotina na sociedade, de toda a sua posição, e entrava na sua casa, ele se deparava com uma situação que fugia à sua circunstância, que era a sua filha de 12 anos que estava doente, que estava enferma. Jairo, ele, por ser um homem influente, por ser um homem de posses, por ser um homem de recursos e conhecido, ele usou todos os seus recursos para tentar salvar a vida da sua filha. Os melhores médicos, as melhores consultas, os melhores tratamentos, levando nos melhores profissionais, mas nada pôde salvar a sua filha. A sua filha já estava desenganada pelos médicos. E só quem é pai, né? Nós temos a Ana Beatriz, que nesse mês fez 1 ano e 5 meses. E é a nossa alegria, e teve uma semana que ela pegou um resfriado um pouco mais forte, e meu Deus, nós sofremos juntos, nós não estávamos resfriados, mas o nosso desejo é que ela sarasse o mais rápido possível, que ela ficasse bem, porque ela estando bem, nós também estaríamos bem. Quem é pai e mãe aqui? Sabe qual que é o sentimento? E Jairo, vendo a sua filha naquela circunstância, ele queria que a sua filha ficasse bem, não tinha mais recursos, não tinha mais o que a medicina fazer. E daí Jairo começa a lembrar: opa, eu estava na sinagoga no dia que Jesus libertou um endemoniado. Eu vi Jesus curar um homem que tinha sua mão atrofiada. E Jairo toma uma decisão. Versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus. Olha só, nesse momento em que a vida da filha de Jairo estava em risco, Jairo se despojou da sua posição. Jairo se despojou de passar por bem com os escribas, fariseus, saduceus, os zelosos da lei que iam contra Jesus. E ele vai no mestre, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, e ele se prostra, ele se humilha. Meus irmãos, não há ninguém que se humilhe diante de Jesus e que não saia dessa experiência com algo sobrenatural, com uma bênção nas mãos. A palavra de Deus fala que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graças aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo vos exalte, que Ele cresça e que nós venhamos nos diminuir. Então nesta tarde, se humilhe diante de Jesus, tire todos os status, tire todos os achismos, tire tudo aquilo que tenta te manter aí com a cabeça erguida, e se humilhe, se prostre, e se humilhe e peça a Jesus. Aleluia! Tem uma frase que diz
que atos de adoração são atitudes de humildade que respeitam e reverenciam a presença de Deus. O que Jairo estava fazendo era perante todos, porque o versículo 40 fala que havia uma multidão, e toda essa multidão conhecia Jairo. Perante todos ele estava se humilhando, ele estava dizendo: eu reconheço que o Senhor é o Cristo. E olha a sequência: rogava-lhe que entrasse em sua casa. Aleluia! Convidou Jesus para entrar em casa. E é interessante que Jesus jamais recusou um convite. Jesus falou: Jairo, vamos até a sua casa então. E eles começam a ir até a casa de Jairo. Versículo 42, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Olha que coisa interessante, quando nós nos humilhamos e Deus enxerga a nossa adoração, Deus nos dá exclusividade. Havia uma multidão, Jairo chegou, se prostrou, se humilhou, e ele recebeu a exclusividade de Jesus. E daí no versículo 43, nós vemos que Jesus se depara com uma mulher, que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Aquela mulher, ela agiu com um ato de fé, e ela pensou: se eu tão somente tocar em Jesus, eu vou ser curada. Olha, então vamos lembrar, Jesus está indo com Jairo, dando exclusividade a Jairo, até a sua casa curar a filha de Jairo. Mas de repente essa mulher, ela tem uma atitude de fé e toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus para e fala: opa, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Agora, Jairo estava com a solução indo na sua casa. Os irmãos acham que Jairo queria que Jesus parasse. O coração de Jairo estava ansioso para que Jesus chegasse logo. Porque assim, quando nós temos algo para resolver, e nós sabemos que alguém pode nos ajudar, e essa pessoa fala: não, eu estou indo, eu vou te ajudar, eu vou solucionar. Nós queremos que a pessoa venha o mais rápido possível. Olha, não demora não, chega rápido. E era a situação de Jairo, mas Jesus parou. E nós não encontramos em momento algum Jairo falando para Jesus: vamos Jesus, não tem tempo, olha, ela vai morrer, ela está dando os últimos suspiros, vamos. Em momento algum, Jairo descansou. Quando Jesus decidiu ir na sua casa, Jairo confiou. A palavra de Deus diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você tem colocado algo diante do altar, descanse o seu coração, porque Deus vai fazer. Jairo, com toda a ansiedade, ele segurou a onda. Jesus atendeu aquela mulher, curou aquela mulher, conversou com ela e seguiu. E quando eles estavam seguindo, versículo de número 49, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga. Chegou uma pessoa trazendo notícia, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Não deu tempo. Ah, Pedrinho, Jesus parou. E não deu tempo de salvar a filha de Jairo. Jesus é incompetente? Não, ele sabe que ele tem o domínio de todas as coisas. Mas chegou o mensageiro da desgraça, o mensageiro de más notícias, falando: não incomodes o mestre, já era, sua filha morreu, não tem mais jeito. Como talvez na sua vida muitas pessoas estão falando: não tem mais jeito, já era, você nunca mais vai conseguir se levantar. Essa situação, esta doença, eu já conheço 5 que morreram dessa doença. Esse emprego, nunca mais você consegue um emprego como esse, uma oportunidade como essa. O casamento está dessa forma. Casais que ficaram dessa maneira, nunca mais voltaram a ter amor um para o outro. Muitos mensageiros da derrota podem estar soando nos seus ouvidos. Mas o versículo 50 diz:
Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas. Olha a palavra sendo liberada na vida de Jairo. Não temas, crê somente e será salva. Jesus libera uma palavra na vida de Jairo. Aleluia. Meus irmãos, vamos dar um ênfase aqui na palavra liberar, para que os irmãos entendam quando Deus libera uma palavra, o que acontece. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, na criação, fala que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas pela face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Acabou o versículo 2. Aí quando nós chegamos no versículo 3, fala assim: e disse Deus. Chegamos no versículo 6, Gênesis 1 diz: e disse Deus. Quando nós chegamos no versículo 9, a palavra fala: e disse Deus. Versículo 11, e disse Deus. Versículo 14, e disse Deus. Versículo 20, e disse Deus. Versículo 24, e disse Deus. Versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e disse Deus. Versículo 29, e disse Deus. Cada vez que essa expressão e disse Deus era liberada, era Deus liberando a sua palavra, e as coisas foram acontecendo. Peraí, eu acho que os irmãos não entenderam. Meus irmãos, Deus liberando a sua palavra e o extraordinário acontecendo. Isaías 55, 10. O nosso Deus fala: assim como a chuva desce à terra, assim como a neve desce à terra, e nunca mais volta para os céus, mas rega a terra, e a terra produz as ervas e as plantas, assim é a palavra que sai da minha boca, nunca mais voltará para mim vazia, antes fará aquilo que lhe apraz, irá no desígnio que a enviei. Então, meu irmão, nesta tarde tome posse, porque Deus está liberando a sua palavra sobre a sua vida. A palavra de Deus liberada nesta tarde. Deus está liberando palavra de portas abertas. Deus está liberando palavra de saúde. Deus está liberando palavras de restituição. Deus está liberando palavra que você venha voltar a ser fervoroso espiritualmente. A palavra de Deus está sendo liberada nesta tarde. Mas pastor Rafael, que palavra está sendo liberada para a minha vida? Ali Isaías 41, 10, o nosso Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Quem pode glorificar e exaltar o santo nome de Jesus nesta tarde? Aleluia! Tome posse. A palavra está liberada nesta tarde, nesta noite. Aleluia! E Jairo acreditou. Lá vai Jesus com Jairo. Versículo de número 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Por que Jesus não deixou as pessoas entrarem? Porque já não havia mais fé no ambiente. Aquela menina realmente tinha morrido. Aquelas pessoas atestaram que aquela menina estava morta, e o ambiente era um ambiente de tristeza, um ambiente de derrota, um ambiente que não havia fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus.
Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam e o temem. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a prova daquilo que se espera. Quer dizer, eu não estou vendo, mas mediante a palavra de Deus, eu creio que já aconteceu. Não havia fé naquele ambiente. E Jesus fala, ninguém vai entrar junto não. Só vai entrar quem acredita. Só vai ver o milagre quem acredita. Só vai viver o impossível, o sobrenatural, quem acredita. Quem toma posse da palavra liberada. Quem está no mesmo propósito, na mesma visão, na mesma fé. Jesus falou, ninguém que está chorando, que já está com dúvidas vai entrar. Só Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe, eles vão entrar porque estão acreditando. E todos, versículo 52, e todos choravam e pranteavam, e disse, não choreis, não está morta, mas dorme. Olha o ambiente, todos estavam chorando. E Jesus, até de uma forma sarcástica, Filipe, fala, não chorem, a menina está dormindo. Meus irmãos, olha a mudança de sentimento. Fala que todos estavam chorando. Aí no versículo 53, quando Jesus falou, não chorem, a menina está dormindo. Diz, e riam-se dele, primeiro chorando. Aí quando Jesus falou, não chorem, a menina dorme, começaram a rir, debochando de Jesus. Eles não tinham noção quem estava naquele lugar. E riam-se dele, sabendo, olha a visão natural, sabendo que estava morta. Com certeza ali havia médicos, os médicos que cuidavam da menina, quando ouviram que a menina estava morrendo, provavelmente correram para lá. Profissionais da saúde, pessoas que chegaram ali e atestaram, a menina está morta. Eu fui, pastor Gil, agente funerário. Trabalhei na funerária um tempo. E quando tocava o telefone, nós tínhamos que ir buscar um corpo, um falecimento na casa, principalmente. Nos levavam, alguém da família levava no ambiente em que o morto estava. E antes de tirar o morto, eu tinha que conferir se realmente não havia batimentos. Ou pela radial, pela artéria radial no pulso, ou aqui pela artéria carótida, mas nós colocávamos a mão ali, não há pulsação. Vamos remover o corpo. E com certeza fizeram isso com a menina, não havia vida. Tiraram sarro de Jesus. Mas diz o versículo 54, mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. Estavam rindo de Jesus, mas não sabiam que era o próprio autor da vida que estava naquele ambiente. Jesus não precisava ir correndo para aquela casa para que aquela moça não morresse. Jesus podia ficar tranquilo. Ele não ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Era o próprio autor da vida. A palavra de Deus fala em João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. O autor da vida, o médico dos médicos, aquele que a última palavra é dele, estava entrando na casa de Jairo. Na casa de Jairo estava entrando a vida, a vitória, o testemunho, assim como nesse início de noite, na sua vida, na sua casa, entra a vitória, entra a vida, entra a transformação, entra o milagre, entra a libertação, porque Jesus está entrando na sua casa. Aleluia! Se vamos aplaudir forte.
Jesus pegou na mão daquela menina e disse: levanta-te. E o versículo 55 diz: e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Fala aqui, o seu espírito voltou. Se o espírito voltou é porque ele tinha saído. Mas quando Jesus disse: levanta-te, seja onde for que estava o espírito, ele, opa, recebi uma ordem superior, tenho que voltar. A menina se levantou, Jesus falou: lhe dê de comer. Morto come, não come, mas agora aquela menina estava viva. Se Jairo tivesse mantido a sua posição, a sua pompa, não posso ficar mal com o sinédrio, não posso ficar mal com os homens da lei. Será que ele tinha vivido esse sobrenatural? Mas quando nós descemos, quando nós nos humilhamos, quando nós invocamos, quando nós acreditamos em Jesus, em sua palavra, vivemos o sobrenatural. A parte A do versículo 56 diz: e os seus pais ficaram maravilhados. Quantos nesta noite estão preparados para ficar maravilhados? Meus irmãos, o céu é o limite para aqueles que embarcam com Jesus na trajetória da fé. Se prepare para ficar maravilhado, para ficar maravilhada com aquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Creia somente e convide Jesus para entrar na sua vida. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Posso fazer uma oração, pastor? Vamos orar. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido, o seu milagre, o seu impossível, o seu sobrenatural. Algo eu sei, Jesus está neste lugar. E a palavra está liberada sobre a nossa vida. É para quem crer, é para quem toma posse. Então vamos orar. A oração nos introduz no mundo de Deus e convida Deus a entrar no nosso mundo. Então feche seus olhos agora e fale com Deus. Santo e poderoso Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença. Após ouvirmos a Tua palavra, Deus, nós ouvimos da aflição de um pai que se humilhou, que desceu, porque, meu Deus, queria, ó Pai, a libertação da sua filha, a cura da sua filha. E pelo seu ato de fé e de humilhação diante de Jesus, ele alcançou o milagre, o sobrenatural. Aquela menina virou um testemunho em todas as terras de Israel. Nesta noite, meu Deus, nós estamos diante de pessoas que colocam diante do teu altar o sobrenatural, Pai. Uma situação que foge do controle, meu Deus. Uma palavra que veio de encontro, ó Pai, para frustrar. Um diagnóstico médico contrário, meu Deus. Mas nesta tarde nós estamos diante do autor da vida. E nós cremos, ó Pai, na palavra liberada. Nós cremos no impossível. Nós cremos no milagre. Nós cremos no sobrenatural. Por isso, Jesus, nós te convidamos. Entra na nossa casa. Entra no nosso coração. Entra na nossa vida. Jesus, nós reconhecemos que somos pequenos, mas nós te adoramos, porque o Senhor é grande. Por isso, venha nesta hora, meu Pai, liberar nesta tarde milagres, curas, refrigério, em nome de Jesus. Espírito Santo, em muitas situações nós não sabemos como devemos orar,
mas o Senhor pega as nossas orações e leva diante do Pai com gemidos inexprimíveis e traduz a nossa oração diante do trono da graça. Por isso, Espírito Santo, olha para a oração de cada coração nesta noite e libera a palavra de vitória, libera a bênção em nome de Jesus. Que grilhões sejam desfeitos agora, que fortalezas sejam quebradas, meu Pai. Todo levante das trevas caia por terra no poderoso nome de Jesus. Nós liberamos mediante a tua palavra, a palavra de vida, de cura, de saúde, de restauração, de ressurreição. Meu Pai, que esses corações que estavam enfraquecidos possam ser aquecidos pela tua presença, pelo agir do sobrenatural, pelo Espírito Santo lhes tocando, em nome de Jesus, meu Pai. Que pessoas neste momento sejam potencializadas para serem instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Vai recebendo, meu irmão, vai recebendo, minha irmã, vai adorando, vai pedindo, vai recebendo, vai tomando posse. A palavra de Jesus está liberada nesta hora, em nome de Jesus. Ramando urecanda lamassudecai, urimanago bedebiadagasúpias, raçodecai. Receba o sobrenatural de Deus, receba o toque do Espírito, receba os céus abertos e uma nova história, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quantos tomam posse dessa palavra, desta oração? Se houver alguém aqui que sentiu o desejo de descer as águas, tem água aqui. Se prontifique, pastor Felipe vai falar com a igreja. Se houver alguém que quer descer as águas, selando a sua comunhão com Deus nesta tarde, se prontifique. A água, nós estamos na festa das águas. Não deixe passar essa oportunidade. O batismo é nós entregando a Deus a autorização para cuidar de nós. Amém, meus irmãos? Para depósito ou transferência. Agora você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.